Só arrumar aqui, vamos lá. Olá pessoal, oitavando, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem aí. Bom, hoje no nosso encontro filosófico nós vamos, enfim, ter aquele bate-papo em relação a moral e direito. Eu disse pra vocês no nosso último encontro, na verdade eu venho repetindo nos nossos últimos encontros que a moral ela vai nos acompanhar aí por um longo período, porque ela é um assunto muito extenso e com isso divide muitas opiniões, tem diversas interpretações, mas nós vamos focar aqui mais, no lado racionalista, no lado de Kant, na ética kantiana aí, porque é muito importante nós entendermos que há um viés muito grande quando se fala de liberdade, quando colocamos a moral em prática, a ética, porque no papel, na teoria, a pessoa é muito bonita, é tudo muito lindo, né? Na verdade, quando você vai falar sobre a questão da moral, todo mundo, ninguém mente, né? Raramente você vai ver alguém que tem a sinceridade de admitir que mente. De que, peraí, outro dia eu furei a fila, outro dia, entendeu? São os famosos aí, pecados capitais, né? Onde as pessoas, elas têm, muita gente finge que não tem, quer tampar o sol com a peneira, né? Que na verdade é uma gíria, né? Uma linguagem aí que serve para você tentar encobrir algo que, peraí, tá todo mundo vendo, só você tá querendo só ludibriar as pessoas aqui, ó. É o famoso enganar. E tem uma, digamos assim, não é uma gíria, mas é uma expressão que é muito utilizada, que é o famoso jeitinho brasileiro. Olha para vocês verem, digamos assim, o que essa norma, esse padrão de comportamento, ele vem justificar falando que todo brasileiro ele é assim. Na verdade, nós sabemos que nem sempre as coisas elas funcionam assim. Nós sabemos que sim, que todos nós perante a sociedade, desde todas as culturas aí, estamos suscetíveis ao erro e que está tudo bem quando nós erramos. Digamos assim, a dificuldade está quando esse erro começa a se tornar um hábito e esse hábito se desenvolve em um vício. Muita informação, né? Vamos analisar tudo isso então? Bom, Immanuel Kant, aquele filósofo, tal, que você já conhece, ele tem uma frase aqui que é muito importante, eu separei aqui para vocês. Só um minutinho. Ele diz o seguinte, que para o filósofo Immanuel Kant, a moral é a esfera da razão prática que corresponde à pergunta: o que devemos fazer? Quando de repente nós estamos falando aí o que devemos fazer, tecnicamente você está conjugando aí, o verbo no plural, né? Então, obviamente você está aí com mais de uma pessoa, né? Não tem só senão o que eu devo fazer. Então não, são duas pessoas ou mais. Bom, para responder essa pergunta, automaticamente você entra aí em um cenário onde estão diversas pessoas e há alguma regra, ou então uma situação aconteceu, uma regra se quebrou, ou então algo, digamos assim, aconteceu e essas pessoas ele têm que tomar devidas providências. Essas providências elas são éticas? A chance dessa providência, essa atitude, do grupo ser ética é maior ou menor do que quando as pessoas estão sozinhas? Se tivesse apenas um indivíduo ali, você acha que ele iria pensar ter essa preocupação de o que nós devemos fazer, tal, né? Ou então ele já deveria, ou a atitude dele, perdão, seria de uma forma assim não tão ética quanto seria devido ao conjunto de pessoas ali. A exposição, ela nos força a ser éticos, ou então nos torna, digamos assim, éticos por um instante. Então Immanuel Kant ele critica muito isso, que nós não devemos ser éticos apenas porque tem alguém observando. Não vou assaltar aquele mercadinho ali porque ele tem uma câmera, não funciona assim. Você tem que fazer o certo, você tem que devolver o dinheiro que você encontra. Na verdade ele nos induz a pensar dessa forma, o raciocínio dele é dessa forma. Por quê? Não é porque tem alguém me olhando, uma câmera me observando, então porque eu vou ganhar um prêmio que eu tenho que fazer o correto. Eu tenho que fazer o correto porque eu estou inserido em uma sociedade e devido à minha racionalidade eu tenho por obrigação de cumprir os meus direitos, de lutar pelos meus direitos, mas cumprir os meus deveres. E o meu dever é de fazer o correto, independentemente se caso eu estou sendo observado, se caso eu vou ganhar um prêmio ou então uma recompensa. Eu tenho que fazer o certo porque é o correto a se fazer. Entendeu? Como se eu estivesse sendo observado, mesmo não estando. Ponto. Então nós começamos aí. A técnica do jeitinho brasileiro é porque assim, pessoal, vocês estão estudando em arte, questão do iluminismo, aquela coisa toda, de que a famosa, eu não quero usar essa expressão, eu tenho que usar uma expressão assim mais sofisticada, vamos lá.
Mas jogar. Ai, eu não sei se eu falo. Enfim, mas é. Ó, pôr a boca no trombone, né? Ia falar jogar aquela coisa no ventilador, né? Porque assim, você vai pra tudo quanto é lado, é uma confusão toda, é um auê. Mas enfim, jogar um. Dejetos humanos, ó, vou tentar, né? Dejetos humanos no computador. Se você não sabe o que é dejetos humanos, no computador não, no ventilador, perdão. Você pesquisa aí, então tem uma expressão que fala isso, né? Ah, fulano jogou, foi lá e jogou dejetos humanos no computador. Só que ninguém fala dejetos humanos, tá, gente? Só eu que tô falando aqui, porque, enfim. Aí entra naquela questão. Ué, professor, mas você tá falando porque você tá sendo... Tá vendo tanto que é presente no nosso cotidiano, até no nosso linguajar? Porque eu não tô falando palavrão aqui, porque tecnicamente nós estamos em uma aula, não, entendeu? Não, a circunstância me impede de falar um palavrão. Mas eu não tenho que falar um palavrão mesmo se caso eu estivesse sozinho. As pessoas, elas são assim. Então, quando você vai estudar filosofia, eu não canso de repetir, né, uma vez que, quando eu era mais jovem, eu estudava, né, na época de vocês aí, eu fui numa universidade de filosofia, e um professor meu, ele me disse o seguinte, ele falou, olha, não pra mim, mas ele disse, eu escutei, que a filosofia ela entristece, porque você começa a entender como funciona a sociedade, que ponto que as pessoas elas são racionais, que ponto que as pessoas elas não exercem essa racionalidade. Até que ponto, hoje em dia, em pleno século XXI, nós ainda nos encontramos digamos assim, utilizando de ferramentas estratégicas, não vou nem usar ferramentas, mas estratégicas irracionais. Estratégias irracionais. Por quê? Qual é a necessidade de você querer passar o outro para trás? Ou então você simplesmente matar alguém para poder... Enfim, gente, tem muito disso. Tem mais isso no mundo do que nós pensamos aí. Basta você ligar o jornal e você vai ver fulano puxa o tapete, sei quem rouba não sei quanto. E é a realidade. E será que essas pessoas elas estão de acordo com a ética de Kant? Tem um livro que está ali, né, de Nicolau Maquiavel, que chama O Príncipe, né? Ou tá aqui, não, tá ali. O Príncipe de Nicolau Maquiavel. O Príncipe Maquiavélico, né? Que é basicamente isso, né? Tem muita gente que pensa que é o príncipe maquiavélico, né? Que você não precisa não necessariamente honrar o que você fala, porque o tempo que você prometeu era um tempo, o tempo que você está cumprindo é outros tempos, então as coisas elas mudam e com isso também, enfim, gente, é um pouco complexo. É muito interessante a obra porque mostra muito da realidade, né? Mas é muito polêmico. Não vamos entrar nesse viés aqui. Então, o jeitinho brasileiro, toda vez que você fala jeitinho brasileiro, você vai lembrar de que? Malandragem, que é o nosso próximo conteúdo para a próxima aula. Na verdade, nosso próximo tema, né? E malandragem, tá. Malandragem, mas será que a malandragem ela faz parte da nossa vida mesmo? Tirar proveito de uma situação, porque você tem uma visibilidade, ou então porque você tem um dinheirinho, ou então às vezes você não tem nenhum dos dois, mas naquele momento ali você se encontra numa posição onde você pode subornar o outro para você sair ileso de alguma situação. E aí, será como que funciona? Eu quero saber de vocês. Na sua aula de hoje, né, nós estamos debatendo aí a questão da ética kantiana e nós estamos também falando sobre a questão do jeitinho brasileiro, a questão da malandragem, enfim. E o seu para casa de hoje é estabelecer uma relação entre, você vai fazer um parágrafo, tá, no mínimo de 8 linhas, onde você vai explicar o jeitinho brasileiro, o que você entende por jeitinho brasileiro. Ah, professor, na minha opinião, o jeitinho brasileiro é isso, assim, assim, assado, assim, assim, assado, e utilizamos ele em tal situação. Então você vai explicar o que é jeitinho brasileiro na sua visão de mundo, tá? Que nós vamos falar na próxima aula, eu quero saber o que você entende sobre, e, contudo, você vai descrever uma situação ali que acontece, às vezes, no dia a dia, que, peraí, nós não estamos agindo, né, de acordo com o que Immanuel Kant pensa, correto? O que ele elaborou. A teoria, nós estamos contrariando aí a teoria de Kant. Beleza? Então é basicamente isso. Já a aula foi mais um bate-papo aí para nós conversarmos sobre essa questão da ética, moral. Foi rápido, mas na próxima aula a gente vai ter um tempinho maior aí para poder conversar, porque nós vamos trazer alguns autores para vocês, autores novos, Kant vocês já conhecem. E com isso nós vamos falar também sobre a questão do jeitinho brasileiro, nós vamos entender o que é a malandragem, analisar o conceito e tal, beleza? Não esqueçam de mandar as atividades, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.